Pessoal, a gente vai fazer agora uma revisão geral e breve sobre os assuntos que a gente já viu durante o nosso estudo de física. O nosso assunto que a gente está estudando é a cinemática. Mas o que a cinemática estuda? A cinemática, pessoal, ela estuda movimentos, certo? Sem se preocupar com as causas desse movimento, certo? É simples a definição. Então, tudo que tem a ver com movimento, seja de qualquer tipo de corpo, certo? Então, a gente vai estudar aí através desse assunto, que é chamada cinemática escalar. A gente viu também dois pontos iniciais que definiam o que seria um ponto material e um corpo extensivo. Pessoal, um ponto material nada mais é do que um corpo onde que as suas dimensões não interferem na análise de um problema ou de um fenômeno. Por exemplo, um carro na estrada. Se formos estudar de onde ele partiu, de onde que ele chegar e o tempo que ele leva, pessoal, iremos levar apenas em consideração apenas a sua velocidade. O seu tamanho não importa. Então, se isso acontece, chamamos de ponto material. Mas se o tamanho importa, suas dimensões interferem na análise desse desenvolvimento, e é o que raramente vai aparecer para a gente, é o corpo extenso, certo? Corpo extenso, por exemplo, pode ser você colocar um carro em uma garagem. A partir daí, você vai analisar o problema de acordo com as dimensões desse carro, certo? Quanto maior, quanto mais dificultoso você colocar ele na garagem. Mas esse problema aí, esse tipo de corpo, né, a gente vai não estudar na nossa cinemática escalar. Outro ponto que a gente viu também foi a velocidade média. Mas o que é uma velocidade média? Pela definição matemática aí, a gente chama de velocidade média a variação do espaço, que é o ΔS, né, dividido por t. Simplesmente a razão do espaço, do quanto esse carro, por exemplo, variou em um determinado tempo. E essa velocidade sempre será dada por quilômetro por hora ou metros por segundo, certo? Isso aqui são razões do Sistema Internacional de Medidas. Quando a gente está analisando o movimento, a gente tem que se voltar para que sempre esteja concordando as variáveis, né? A gente viu muitas vezes aí, muitos exemplos que a gente teve que transformar, fazer a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo. E existe um macete, ou seja, existe um passo para fazer isso, simples, que é o quê? Se eu quero transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, então eu vou dividir, certo? Vou dividir por 3,6. Vou colocar aqui mais clarear. Mas se eu quiser ir de metros por segundo para quilômetro por hora, é simplesmente eu multiplicar por 3,6. Se vocês voltaram o caderno de vocês, lá eu estou explicando como encontrar o porquê desse valor, certo? Vimos também o que seria um movimento uniforme. O movimento uniforme, pessoal, é um movimento desprovido de aceleração, ou seja, a velocidade durante esse movimento ela é constante. A gente viu a função horária do movimento, que é conhecida por muitos aí como a fórmula do sorvete, que é essa aqui, ó, onde que a posição final vai ser igual à posição inicial mais a aceleração vezes o tempo, certo? Isso que foi durante o nosso terceiro bimestre, não, nosso segundo bimestre. Nosso terceiro bimestre a gente está vendo o movimento uniformemente variado. Que é isso? É um movimento em que agora existe aceleração. E se existe aceleração, vai existir uma variação de velocidade, ou seja, vai existir um ganho. Se existe um ganho, a gente vai chamar de movimento acelerado, onde que a velocidade é positiva e a aceleração também é positiva. E a gente também pode ter o caso do movimento retardado. O que quer dizer esse movimento? É um movimento em que a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Ou seja, com o passar do tempo, com o desenvolvimento
desse movimento, a velocidade vai sendo, vai decaindo, né? Por enquanto que a velocidade é positiva, uma aceleração negativa, isso quer dizer que com o tempo a velocidade ela vem decaindo, ou seja, é um movimento de parada, certo? E a aceleração ela é definida matematicamente como a variação da velocidade sobre a variação de tempo, né? Onde que comumente a gente vai ver sempre com metros por segundo ao quadrado, certo? Assim como o movimento uniforme, que tem essa função, a gente também está vendo duas. Quais são elas? A gente está vendo essa aqui, ó, onde que V, que é a velocidade final, vai ser igual a V0, né? Velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Fórmulazinha aqui, ó, ela parte, como eu expliquei ao anterior, parte da definição da aceleração média, certo? Então, essa função aqui, a função que nos informa a velocidade final, né? Onde que esse desenvolvimento aí, né? Esse movimento possui aceleração e está sempre em relação ao tempo, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo sobre isso. E aqui a gente está vendo outra fórmulazinha, que é a fórmula do sorvetão. Esse modelo matemático aqui, pessoal, ele vai nos fornecer, né, a posição final, certo? Em contrapartida, em função da posição inicial, né, mais a velocidade inicial, o tempo e também temos a aceleração, certo? Então, aprimore, a gente vê funções muito difíceis de ser aprendida, mas com o tempo e com a prática a gente pode sim aprender. E como aí eu já passei vídeos resolvendo muitas questões para vocês, certo? Se você conseguiu entender, peço que vocês vejam como funciona essa análise e o desenvolvimento para que você possa resolver as questões, certo? Vamos aí aos exemplos.